Olá, amigos! A cada novo programa eu fico pensando a quantos lugares incríveis nós já fomos aqui. E fico pensando também a quantos lugares novos e incríveis a gente ainda vai, como este agora, por exemplo. Na nossa prazerosa jornada pelas vinícolas de Portugal, com mais uma bela surpresa: Menzwine. Ganhámos a medalha de ouro nos Vinhos de Portugal 2015. É um vinho que fizemos só 3.250 garrafas. As vinhas e um pouco de história nesta vinícola, fundada por um brasileiro que redescobriu uma casta. É isso mesmo, você já vai saber como foi isso. E uma pergunta intrigante: você sabe que objeto é este? Pois é, ninguém sabe. Está na hora de embarcar, porque o programa Passaporte Portugal está decolando. O mundo é digital. Menu digital TagMe. Uma inovação para o seu restaurante. Veja suas vendas aumentarem e seus clientes mais satisfeitos. TagMe, o seu menu digital. Só existe uma coisa melhor do que estar em casa. É estar em casa, em um lugar diferente e incrível. VIP Hotels, a sua casa fora de casa. Nossa primeira parada é na Menzwine, uma renomada vinícola fundada por um brasileiro. Antes de visitarmos as vinhas e a adega, vamos conhecer o Museu Menzwine e saber um pouco mais sobre a sua história. Estamos na deliciosa Vila de Cheleiros, nos arredores de Mafra. O museu é neste edifício que já foi uma antiga hospedagem. E hoje o Passaporte Portugal está aqui na Menzwine. E nós vamos conversar com Tomás Baião, que vai contar para a gente um pouco da história do que é esse vinhedo, do que é essa companhia. E o que é muito interessante, tem um brasileiro que um dia veio para cá, veio passear, conheceu o lugar, se interessou pela história. Bom, não vou falar mais nada não. Eu vou entrar e nós vamos saber como é que aconteceu isso. Olá, Tomás, como é que vai? Tudo bem? Oi, João, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Tomás, eu vou ser direto. Eu gostaria que você nos contasse um pouco da história da Menzwine. Como é que é essa história? Tem um brasileiro, o brasileiro que veio para cá, conheceu o lugar, resgatou a cultura. Como é que é isso? Conta um pouco para a gente e diz por onde é que você vai começar. É assim, é verdade. O André Manz realmente é brasileiro, é de Caraguatatuba, estado de São Paulo, e vive em Portugal já há 28 anos. 28 anos? 28 anos, exatamente. Ele veio a Cheleiros em 2004 e rapidamente se apaixonou pela pacata vila. É uma vila romana, tem cerca de 800 habitantes e tem uma forte carga histórica aqui na cultura da região. Segundo reza a história, os reis, antes de ir para o Palácio de Mafra, que se encontra a cerca de 10 minutos, paravam em Cheleiros para se abastecer de vinho.
Pronto, daí haver uma forte tradição vitivinícola aqui na região. Infelizmente, os produtores mais antigos acabaram por abandonar a produção de vinho, visto que perto aqui da região começou-se a produzir vinho em propriedades que são planas, exatamente. E então aqui, como tudo é produzido em colina, não se pode usar maquinaria, o custo de produção acaba por ser mais elevado. O André Manz, quando veio aqui para a vila, comprou a primeira propriedade, com cerca de 2 hectares, na qual existiam cerca de 200 cepas de uma casta que nem o antigo dono sabia o nome. Dizia que se chamava Jean Paul, João Paulo, mas não tinha a certeza. Posto isto, foi à CVR, que é a entidade que controla aqui a região em termos de produção de vinho, e pediu ajuda para enviar alguém aqui especialista que pudesse certificar e confirmar qual a casta existente. Enviaram o engenheiro Eiras Dias, que é um especialista na matéria, e eis senão quando aqui veio, disse ao André, você tem a casta Jean Paul, que supostamente era uma casta que estava praticamente extinta. Ao mesmo tempo, o engenheiro até recomendou ao André cortar vamos colocar assim. Vamos acabar com esta casta porque o fruto é muito pequeno e a rentabilidade por hectare é muito baixa. E o André disse uma frase que ainda hoje é a ideia central da nossa marca, que é: mas eu não quero fazer muito vinho, eu quero é fazer bom vinho. E decidiu então apostar e fazer um vinho branco da casta Jean Paul, monovarietal. Uma aposta certeira. O vinho Dona Fátima, produzido exclusivamente com a casta Jean Paul, conquistou um lugar de destaque no competitivo mundo do vinho mundial. Foi um sucesso entre os amigos. A primeira produção do André foram cerca de 400 garrafas, portanto nem foi para o mercado. E então o André decidiu voltar à CVR, certificar as vinhas e apostar um pouco mais na produção deste vinho. 2 anos depois foi a concurso em Inglaterra e foi considerado um dos 50 melhores vinhos para o mercado inglês, segundo a Julia Harding, que é uma das maiores críticas mundiais de vinhos. Entre vinhos brancos, vinhos tintos, vinho do Porto, vinho verde. Mas entre os 50 vinhos portugueses ou entre os 50 vinhos mundiais? Não, 50 melhores vinhos portugueses no mercado inglês. E então aí foi a prova de que realmente o vinho era uma coisa excepcional. Realmente, uma história incrível. Mas e este lugar? Tomás, eu estou vendo aqui esse negócio que parece uma mistura meio de Star Trek, meio de Flintstone. É um tronco para lá, é uma rosca sem fim. Será que você poderia me mostrar e contar um pouco da história disso aqui? Porque parece que é muito interessante. Esta é uma prensa romana que está aqui desde o início, desde que recuperámos este edifício. Esta prensa já existia. É uma prensa muito antiga, da época romana, e a forma antiga de se prensar a uva. Basicamente, como é que funcionava? Esta rosca era rodada para baixar o tronco e permitir então esmagar a uva e o líquido sair pelo lado esquerdo por uma bica onde saía para os depósitos. E depois então era vendido e bebido. Então isso é uma prensa romana? Exatamente. Bem antiga. Isto é a forma mais ancestral e mais antiga de se fazer vinho. Agora, Tomás, aqui tem 2 coisas que você me chamou a atenção. Tem também aquele negócio ali que é aquilo ali que... Aquilo é um artefacto que está aqui desde o início também. Nem os antigos donos conseguiram identificar o que realmente era. E como tal, nós desafiámos até alguns historiadores para vir cá e para tentar decifrar do que é que se tratava. Há quem diga que era uma pia batismal, há quem diga que era um depósito de azeite, mas não tem vestígios de azeite. Há quem diga que era uma caixa de esmolas, mas era muito pesada para ser transportada. Como ninguém sabe, nós decidimos apelidar do Mistério do Lagar. E então até desafiamos as pessoas que nos visitam para escrever aqui neste livro, para que depois nós, quando terminarmos o livro, vamos editar então o livro com todos os testemunhos das pessoas que tentaram descobrir do que se tratava. Nós recebemos aqui turistas. Bom, eu vou fazer aqui um mistério, gente. Vai que aí esteve ou está o Santo Graal. Será, gente? O Santo Graal? Não é isso não, né? Podia ser, né? Podia ser, mas quem sabe fica o mistério no ar. Ficou o mistério, mas pelo menos o Santo Graal são os vinhos aqui. Exatamente. Da Men's Wine, né? Aqui é o grande néctar e o grande tesouro são os nossos vinhos, sem dúvida. Agora, você tem mais alguma coisa para nos mostrar? Ou seja, o brasileiro que vier aqui nessa pequena aldeia e quiser conhecer um pouco da história, o que ele vai conhecer aqui exatamente? Isso é um museu que você já nos mostrou, uma prensa romana, e o que mais tem aqui? Temos mais alguns artefactos no piso de cima, temos também a adega que pode ser visitada, a ponte romana
que, segundo reza a história, as pedras trazidas para a construção do Palácio de Mafra passaram pela Ponte Romana e, como homenagem a esse facto, o nosso logotipo da empresa é a Ponte Romana com um copo de vinho. E temos também as vinhas que as pessoas podem visitar, que é de onde vem a uva, e geralmente os visitantes gostam sempre de conhecer a origem das coisas. Vamos lá em cima então? Vamos embora. Então, gente, vamos lá em cima conhecer um pouco mais desse museu que, ó, a história realmente é muito interessante, não é não? Tomás, isso aqui, pelo que eu estou vendo, é um museu que mostra, que conta um pouco a história do vinho do Men's Wine, né? Ou seja, nós temos alguns artefatos ali. Conta um pouco para a gente aqui, para a gente se enquadrar um pouco nisso. O que é isso exatamente? A ideia deste museu inicial é para explicar um pouco a história aqui e a tradição da produção de vinho aqui em Cheleiros. Temos algumas peças relacionadas com a produção de vinho, outras que nada têm a ver com a produção de vinho, mas que a população local, que está muito grata pelo trabalho que temos feito de recuperação histórica, doou algumas das peças à Men's Wine para expor e para mostrar aos nossos visitantes. Nós recebemos visitas aqui à adega e desafio a todos que nos queiram conhecer e visitar aqui o nosso projeto, onde podem ver a adega, as vinhas, aqui o museu e terminar com uma prova de vinhos, que é sempre muito agradável, é a parte que as pessoas mais gostam. É o teu enoturismo, então? Exatamente. A única diferença, nós não temos hospedagem, mas temos aqui um turismo rural muito perto, que é o nosso parceiro, que é a Aldeia da Mata Pequena, que geralmente as pessoas ficam hospedadas lá e vêm visitar aqui o nosso projeto. De que se trata aquilo ali? Ali temos uma bomba de trasfega, era a forma antiga de se transportar o vinho de um recipiente para o outro. Hoje em dia é tudo com bombas automáticas, em que se carrega no botão e o vinho é transportado via uma mangueira. Antigamente era a forma antiga, era com uma bomba que exigia a rotação da roda, basicamente. E aquilo ali que parece uma caixa grande com uma outra manivela também? Aquele artefacto é um esmagador desengaçador, ou seja, era a máquina que era utilizada para tirar o engaço da fruta, da uva, portanto o ramo, e era a forma de fazer a primeira quebra da película. Portanto, deixava de se ter só o fruto e passava a ter-se o fruto com o líquido já. O que tem, assim, uma particularidade mesmo, é esse barrilzinho pequenininho que se chama Pipo Carreiro. Por quê? E por que o nome de Pipo Carreiro? O Pipo Carreiro é uma das peças que eu mais gosto aqui no museu, porque realmente o Pipo Carreiro era parte do pagamento das pessoas que trabalhavam nas vinhas. As pessoas recebiam em dinheiro e recebiam em vinho. Isto porquê? Porque era mais seguro beber vinho do que beber água. A água naquela altura não era tratada, portanto o perigo de contaminação e o perigo de bactérias era muito mais alto do que com o vinho, porque o vinho, com o álcool, destruía tudo. E então os homens recebiam 5 litros por dia e as mulheres 3 litros por dia como parte do pagamento. Isso há 100 anos atrás. Sim, sim. Há 100 anos atrás as mulheres recebiam 2 litros a menos, ou seja, quase 50% menos. É isso aí mesmo? Sim, mas a capacidade das mulheres também é diferente, não é? No que sentido de beber? Porque de trabalho era mais, né? As mulheres sempre trabalharam mais. Aliás, se não fosse as mulheres, as vindimas eram uma coisa sem graça. As mulheres é que cantavam, as mulheres é que levavam as comidas nas vindimas, as mulheres é que cuidavam dos homens doentes e não sei por que elas recebiam menos. Mas ainda hoje em dia, a nossa equipa de apanha de uva é constituída por bastantes mulheres que estão sempre felizes da vida, a cantar. E realmente é um momento especial durante o ano, em setembro, quando temos as vindimas aqui em Cheleiros, é um momento muito especial e as pessoas, os locais, adoram. É um momento de festa. Campanha do Passaporte Portugal. Mulheres, vamos começar essa campanha aqui. Queremos ganhar igual, direitos iguais. 5 litros para cada um, hein? Aqui temos o cesto que era utilizado nas vindimas. Hoje em dia usa-se cestos de plástico com outra resistência e mais leves. Estes aqui eram bastante pesados. Temos aqui o podão, que basicamente, exatamente, que era o utensílio utilizado para cortar os cachos de uva. E depois temos já a tesoura de poda, que já é uma evolução do podão, em que tem a tesoura, mas também tem a foice do podão, para as pessoas que na transição ainda preferiam a forma antiga de fazer a poda. Exatamente. O que conta essa história? Parece que são fósseis, é isso mesmo? Esta é a coleção de fósseis do filho mais novo do André. O André pediu emprestado ao filho
E aqui a ideia de ter aqui os fósseis presentes é para mostrar o tipo de solo que existe aqui na região de Cheleiros. Mas isso é fóssil de que tipo? São fósseis, não sei ao certo o tipo de fósseis. Mas parecem mariscos, não é isso? Sim, Conchas? uns búzios, são fósseis. Isto dá a entender que há muitos anos atrás Cheleiros estava submerso. Portanto, Muitos anos, quer dizer, milhões, né? sim, centenas, talvez milhares de anos atrás, porque nós estamos em linha reta a cerca de 10 km do Oceano Atlântico e estamos num vale. Portanto, esta zona estaria submersa e ainda hoje encontramos fósseis nas nossas vinhas. Se passearmos na vinha, às vezes chuta num fóssil que está no chão. Ali também, você tem aqui, são as garrafas, né? Ali temos o nosso portfólio, desde a primeira garrafa de Jampal, a tal que só foram produzidas 400 garrafas. Esse vinho chama-se Dona Fátima, e o porquê do nome? Dona Fátima é o nome da sogra do André. E na altura a sogra perguntou ao André, mas porquê o meu nome? E o André disse, em tom de brincadeira, que era por causa da acidez. Ela na altura não achou muita piada, hoje em dia está feliz da vida. Está feliz, e o André conquistou a sogra porque realmente é o nosso ex-libris e é o vinho que nos abre portas no mundo inteiro. E era assim que se fazia o vinho, há séculos atrás. O museu revela como muita coisa evoluiu durante a história do vinho. Nós temos aqui o primeiro vinho feito de coisa. O primeiro Dona Fátima, o primeiro Jampal, foi esta garrafa, que fizemos 400 unidades. Depois passámos então para o primeiro tinto, que foi o Pomado de Espírito Santo, e o Dona Fátima, a nova colheita. A ideia dos selos, o André, quando era pequenino, era colecionador de selos, e daí ter um livro ali atrás, que era o livro da coleção de selos. Depois, de forma assim mais comercial, adotámos estes selos, estes rótulos atualmente, e recuperámos então os selos para a nossa reserva, em que é uma edição numerada e limitada. Que aqui no museu temos o número 1 de cada um dos reservas. De cada um dos reservas, né? De um fizemos 4.800 garrafas, do outro 3.250. Ok. Quer ter uma ideia de como a história é presente aqui? Bom, Tomás, e aqui é o pelourinho que foi encontrado dentro da sua adega? Dentro da adega, exatamente. Para que servia isso exatamente? O pelourinho era uma forma de julgar publicamente os prisioneiros. Portanto, aqui, como eu tinha falado, existia um tribunal e Cheleiros, enquanto foral, tinha uma prisão também onde mantinham os prisioneiros. Este pelourinho, segundo reza a história, existiam 3 pelourinhos na vila. Um deles está no altar, na igreja, lá em cima, junto à junta de freguesia. A outra está na capela à entrada da vila e o terceiro estava desaparecido. Quando estávamos a recuperar a antiga escola de Cheleiros, que atualmente é a nossa adega, descobrimos então o terceiro pelourinho. Oferecemos o pelourinho, porque era património da vila, à prefeitura. A prefeitura devolveu o pelourinho, colocou-o aqui e fez uma homenagem à família Manes pelo trabalho que tem desenvolvido na vila. Ou seja, aqui era onde antigamente eram julgados e castigados as pessoas que eventualmente cometiam crime. Exatamente. Esta corrente, as pessoas eram acorrentadas aqui ao pelourinho e as pessoas publicamente ofendiam os prisioneiros e todos os rituais que na altura eram praticados por forma a castigar quem tinha cometido alguma infração. Bom, mas para eles chegarem aqui, eles vinham dali. Então nós vamos para lá e vamos mostrar o que é aquilo ali. Exatamente. Então vamos lá. Bom, Tomás, aqui nós temos uma ponte romana, né? Nem mais. Com certeza, isso é fato. Facto consumado. Consumado. Agora, e o que essa ponte representa para a Mens Wine? Por que você nos trouxe aqui? Esta ponte é um símbolo aqui da vila. Segundo reza a história, as pedras trazidas para construir o Palácio de Mafra passaram por esta ponte. E nós, como homenagem à ponte, utilizamos-la como logotipo da nossa empresa. Portanto, o logotipo é a ponte romana com um copo de vinho, em homenagem à ponte romana, que é sem dúvida um dos grandes símbolos aqui da vila e que atrai muitos turistas para visitar. Bom, então, daqui foi de onde nasceu a logomarca da Mens Wine. Bonita, por sinal. E a ponte também é interessante, né? Sem dúvida.
E onde é que fica o vinhedo? Fica para lá ou fica para lá? O vinhedo fica para lá. Ou seja, depois daquela... Passando a ponte, passando ali aquela colina, já temos as nossas vinhas. Esse monte que nós estamos vendo aqui, essa Exatamente. colina que estamos vendo aqui. Exatamente. Bom, gente, então nós vamos para lá. E vem comigo. E no próximo bloco, o vinho da casta redescoberta pela Men's Wine. Esse é o Jampal. Ele é único no mundo. O mundo é digital. Menu digital TagMe. Uma inovação para o seu restaurante. Veja suas vendas aumentarem e seus clientes mais satisfeitos. TagMe, o seu menu digital. Só existe uma coisa melhor do que estar em casa. É estar em casa, em um lugar diferente e incrível. VIP Hotels, a sua casa fora de casa. Lembra que estávamos a caminho das vinhas da Men's Wine? Então, é hora de ver estas uvas e vinhos de perto. Sediada a apenas 40 quilômetros da capital, a Men's Wine faz parte da região vinícola de Lisboa, uma das mais produtivas e heterogêneas de Portugal. Muitas castas se adaptam bem ao clima e ao relevo montanhoso da região, sofrendo forte e decisiva influência atlântica. Tomás, explica um pouco aqui o que é exatamente esta vinha, esta casta. É como se chama, casta? Exatamente. Aqui, esta vinha onde estamos foi onde se descobriu a casta Jampal. Jampal. Portanto, as tais 200 cepas velhas que o antigo proprietário não sabia sequer o nome, e nós decidimos averiguar um pouco mais e descobrir que realmente era uma casta que estava em vias de extinção e até à data a Men's Wine está a recuperá-la, sendo o único produtor certificado. Ou seja, desta uva, o único produtor que tem certificado é a Men's Wine. Exatamente. Tá, e qual é a particularidade, né? Esse aqui me parece estar bem cheio de uvas, né? Qual é a particularidade desta vinha? Esta uva é muito mineral, tem uma acidez muito equilibrada, que acaba por dar um vinho com uma acidez muito bem conseguida, sendo a acidez a espinha dorsal de um vinho. A acidez é o que permite o vinho envelhecer com qualidade. E sem dúvida que esta uva, se quiser provar, tem uma acidez muito evidente, mas que permite o vinho então envelhecer de uma forma muito agradável na garrafa. Este é o ponto de colha. A que tempo nós estaríamos desse ponto? Estamos a cerca de um mês da vindima. Portanto, a vindima geralmente acontece a partir da segunda semana de setembro, sendo que está condicionada pelas condições climatéricas. Sempre que chove nesse período, nós temos de interromper a vindima, pois a uva enche-se de água e perde o nível de açúcar. Portanto, aí interrompe. Geralmente, estando o tempo bom, nós fazemos a vindima em aproximadamente 2 semanas. 2 semanas é o tempo total para recolher aqui a produção. Feita essa colheita, depois que pego essas uvas únicas, o que é feito? É feito o néctar dos deuses, como eu costumo dizer, os nossos vinhos. Mas isso você só falou, Tomás, eu não estou entendendo. E como é que eu sei se esse vinho é tão bom? João, agora que já viu a matéria-prima, convido então a ir para a nossa zona de degustação para provar as nossas iguarias. Então, vamos!
Bom, Tomás, depois daquele passeio lá nas vinhas, que você nos contou um pouco de como é feito, como é produzido os seus vinhos, me dá um breve parecer não, conta uma história breve aqui desses vinhos todos. Aqui temos alguns dos nossos vinhos e a maioria deles disponível no mercado brasileiro. Temos aqui então o Jampal, que como diz aqui a gravata é único no mundo, pois é o único monovarietal da casta Jampal e a Manzwine é o único produtor certificado da casta Jampal. Esse é o Jampal. E o que é Jampal, só que lá eu valha? Jampal é o nome que não conhecemos a raiz do nome. Imaginamos que possa ser origem do nome francês, Jean Paul, João Paulo, é uma mistura, mas os antigos aqui da vila, e segundo está registada a casta, o nome é Jampal. Ok. E depois nós temos aqui temos aqui o Platónico, que este é o nosso vinho que mistura 3 regiões. Portanto, nós produzimos a nossa base aqui em Cheleiros, produzimos também em Setúbal e no Douro, e para fazer o Platónico nós usamos o vinho das 3 regiões. Demos o nome Platónico porque Platónico, o amor impossível. Daí nós achámos que conseguimos fazer o impossível, tirar o melhor das 3 regiões e juntar num só vinho. É o nosso vinho best-seller em Inglaterra. Ah, sim? Exatamente. E temos um rosé aqui. Temos um rosé que é feito 100% com a casta Castelão. É um vinho mais sazonal. É um vinho que se bebe mais no período do verão. É um vinho muito agradável, muito frutado. Tanto pode acompanhar a refeição, como pode ser tomado como um aperitivo. Depois temos aqui os nossos 2 reservas, que são os nossos 2 topo de gama. São 2 edições numeradas e limitadas, em que o número 1 está aqui no museu, conforme vocês puderam ver. No Contador de Histórias, que é de Setúbal, ganhámos a medalha de ouro nos Vinhos de Portugal 2015. É um vinho que fizemos só 3.250 garrafas. No caso do Pomar do Espírito Santo, que é aqui da região de Cheleiros, fizemos 4.800 garrafas. É uma seleção das melhores uvas. O Contador de Histórias tem Syrah, Touriga Nacional e Petit Verdot. O Pomar do Espírito Santo tem Touriga Nacional, Aragonês e Castelão. Bom, gente, o Contador de História não é o Forrest Gump, não. É vinho mesmo, tá? É bom deixar bem claro, hein? Por isso não vai se confundir aí com esses contadores de história, não. É um vinho, e muito bom, por sinal. Temos depois aqui o Contador de Histórias, Colheita, pronto, que a grande diferença para o reserva é o estágio. Enquanto que o Colheita estagia 30% em barrica, 70% em inox, o reserva estagia 100% em barrica. Pronto, é a grande diferença. O blend é o mesmo, mas a seleção de uva e o estágio em si é completamente diferente, que resulta num produto completamente diferente. Por fim, temos o nosso gama de entrada, que é o Penedo do Lechim, em honra ao Penedo que temos aqui perto das nossas vinhas, que é um património... Que foi aquele que nós vimos lá em cima. Exatamente. É um património arqueológico muito importante e os estudiosos e os interessados por arqueologia visitam como um ponto de referência. É feito com Touriga Nacional e Aragonês e é o nosso vinho gama de entrada. Eu defino como um vinho democrático. Porquê? Porque toda a gente gosta. Todo mundo gosta. É um vinho que quer homens, quer mulheres, quer mais novos, quer mais velhos. Geralmente é um vinho muito consensual e tem feito muito sucesso também. Bom, gente, depois dessa belíssima história que a gente acabou de ver, da gente ver como é que são produzidos os vinhos da Manzwine, eu vou deixar vocês morrendo de inveja. Sabe por quê? Porque eu e ele vamos brindar com esse delicioso vinho. A Manzwine e ao Passaporte Portugal. Obrigado você. Pela visita. Muito obrigado. Obrigado. Não é o que vocês estão pensando. É muito melhor. Wines of Portugal, a world of difference. Quando eu chamo para visitar Portugal, é porque vale a pena mesmo. E o Passaporte Portugal é exatamente isso, um passeio bem descontraído por este país que tem tanto para mostrar e compartilhar com a gente. Então, até o nosso próximo encontro aqui no Passaporte Portugal. Um forte abraço!